E quando sentirem, podem voltar ao grupo e definir uma intenção para hoje. Vocês estão aqui por uma razão, não é? Nem que seja para tentar perceber porque é que já fizeram vision boards e não funcionou na vossa vida e o que é que podem fazer daqui para a frente para mudar esse cenário. Ok, então vamos lá. Primeiro, eu ontem quando estava a preparar o workshop, os slides, fui até ao meu journal para, para ver exercícios de escrita que já tivesse feito e a primeira coisa que me apareceu no meu journal foi basicamente uma frase que eu acho que considero que foi assim a frase que eu queria que de alguma forma marcasse o meu ano, e esta é exatamente uma fotografia da primeira página do meu journal assim, e que diz: Who we are in the world is really the sum total of light we have revealed through transformation. Quem nós somos no mundo é realmente a soma da totalidade da luz que nós revelamos através da nossa transformação. E eu gosto muito desta frase porque ela parte do princípio que a nossa transformação é um processo que envolve, primeiro, que nós, ao transformarmos e ao evoluirmos, consigamos trazer mais luz para o mundo, mas depois também passa a mensagem. Eu acho que foi por isso que guardei esta frase e que meio que senti que era uma frase que eu quisesse que me representasse ao longo deste ano, de ser um processo contínuo, não é? Que nós estamos sempre a evoluir, nós estamos sempre a trazer mais luz para o mundo através dos nossos processos de descondicionamento, dos nossos processos de crescimento, e isso é incrível, é um processo vivo, é um processo que está sempre em expansão. Por isso é que eu também gosto tanto, muito mais do conceito de criação de realidade do que propriamente de manifestação, mas eu já vou explicar porque é que eu tenho esse posicionamento. Ok, então nós temos aqui o tradicional vision board. Isto por acaso foram umas imagens que eu tinha no meu ambiente de trabalho de um projeto em que participei há uns meses e, hum, e nós tínhamos meio que preparar um conjunto de imagens que representassem aquilo que nós queríamos retirar desse programa onde estávamos. E, hum, e e pronto, e temos aqui este post-it que eu escrevi a algures e tirei uma fotografia que é Manifestation is being in the frequency of your desired reality. E é algo que também nós vamos falar hoje, mas este é o clássico vision board que provavelmente já muitas de vós fizeram, não é? Eu adoro vision boards e este workshop não é minimamente para denegrir o vision board, é só para compreendermos porque é que nós, quando fazemos um vision board, vamos com tudo, não é? Vamos com aquela segurança, vamos com os sonhos super, tipo, estamos a sonhar super alto, vamos buscar as nossas imagens preferidas, é uma coisa visualmente apelativa e que nos faz estar numa vibração muito alta de querer conquistar todas essas coisas, querer manifestar todas essas coisas, mas o que acontece muitas vezes é que nós dedicamos algum tempo a embelezar o nosso vision board, que pode ter vários formatos, pode não ser só imagens, neste caso este é o vision board clássico, eu quis trazer um bocado um modelo clássico, mas e ele pode estar, se pensarmos que é assim uma montagem de imagens que representam cada uma coisa sobre esta realidade que nós queremos construir. hum, Muitas vezes o vision board está literalmente num painel de cortiça no nosso quarto ou no nosso escritório, está numa moldura, pode estar no ambiente de trabalho do computador, pode estar na capa do telemóvel, pode estar como fundo do telemóvel. Há imensas representações que nós podemos ter para o nosso vision board, mas depois há uma coisa que acontece que é 90% das pessoas que fazem um vision board, e o clássico de nós fazermos o vision board é no final do ano, não é? E o ano está a chegar ao fim, portanto tenho a certeza que é uma prática que muitas pessoas vão fazer no mundo inteiro, um vision board para o ano seguinte, mas também quando é o nosso aniversário, não é? Quando há um novo ciclo. E a verdade é que 90% das pessoas que fazem um vision board abandonam ao fim de 3 meses. E aquilo que eu gostava de primeiro de começar por perceber é porque que acham, e podem escrever no chat, tenho aqui várias perguntas para vocês, porque que acham que isso acontece? Porque que acham que nós não. Portanto, as pessoas abandonam, não é? 90% é uma percentagem elevadíssima. Porque que acham que depois as pessoas não desistem dos seus vision boards? Gostava de saber também se já fizeram um vision board e quando é que foi a última vez, em que formato e como é que foi a vossa experiência. Já agora, se também quiserem deixar no chat de onde é que nos estão a escrever, a ver, também gostava de saber. Esqueci-me de perguntar ao início, arranquei logo.
Por isso, temos aqui várias perguntas. Se já fizeram um vision board, como é que foi a experiência? Quando é que foi a última vez que fizeram? E porquê que acham que isso acontece? No vosso caso, porquê que aconteceu depois de deixarem o vosso vision board? Falta de consistência, constância. Nunca fiz porque acho que comigo não funciona. Ver da Suíça, uau, Lisboa. Já fiz, mas depois deixei de o ver diariamente. Isto é uma coisa muito importante, que é realmente o reforço no mundo, na realidade física é muito importante, porque é meio que ter um vision board que é tipo um álbum do Pinterest, ou é uma coisa que nós, sei lá, pomos no nosso journal e depois não olhamos mais para aquilo o ano inteiro. Não ajuda também, obviamente, porque nós precisamos desta referência física. Para quem nunca usou, e se calhar estão aqui pessoas que nunca ouviram falar, por exemplo, também de um vision board, e se for esse o caso, falha minha que não expliquei exatamente o que é um vision board, mas um vision board é basicamente um espaço que pode ser, mais uma vez, digital ou físico, que tem referências a uma visão que nós temos para a nossa vida, a algo que nós, ou de algo que nós estamos a tentar trazer para a nossa realidade, manifestar, como quisermos dizer, não é? Tipo, é muito comum termos no nosso vision board uma relação que gostássemos de ter, seja um tipo de homem que gostamos fisicamente, tipo o nosso tipo de homem, com determinadas características físicas, seja uma casa que queremos construir, seja uma viagem que queremos fazer. Muitas vezes, quando estamos a construir um vision board anual, não é? Tipo, agora é o final do ano e vou fazer um vision board para 2026. Muitas vezes o que acontece é que acabamos por juntar imensas coisas, não é? Várias coisas na nossa vida, não só o nosso autocuidado, como viagens que queremos fazer, dinheiro que queremos faturar, uma casa que queremos comprar, e é assim uma amálgama de coisas que nós desejamos, mas muitas vezes sem, sem consistência, hum, sem uma organização, é só tipo, olha, vou tirar aqui com um monte de coisas que fazem sentido para mim e que são bonitas visualmente. Acho que a parte visual é muito importante ser apelativo, obviamente, ser uma coisa que nós gostamos, mas também, como estavam a dizer, ser algo que usam com frequência. Tipo, nós olhamos para os nossos vision boards, é muito, muito importante. E agora, eu perdi o chat e gostava muito de continuar a ler. Ok, já o encontrei. Perda de entusiasmo, ok. Nunca fiz um vision board, assessores. Ai, adoro que haja pessoas de tantos quatro cantos do mundo, ou de Portugal também. 2022, eu acho que desisti porque não estava alinhada, se calhar nem sabia bem o que queria, deixou de fazer sentido. Já fiz como inspiração, metade das coisas ficaram lá porque não defini um caminho para conseguir, ficou só na sensação. Já fiz, mas não tinha visível e acabei por esquecer. Fiz no Natal, fiz no final do ano passado. Olho para ele todos os dias, com o passar do tempo perdeu força, significado, parece ser apenas a estrutura ou o pontapé de saída, falta algo mais. Uma coisa também muito importante nos nossos vision boards é que nós mudamos tanto e há fases da vida que nós estamos num processo de crescimento, de desconstrução tão grande que não há problema nenhum, como é óbvio, e eu acho que não preciso ser eu a dizer-vos isso, mas é só o lembrete de que é super comum e expectável até, se nós estamos num processo de autoconhecimento, estamos a conhecer-nos, estamos a querer evoluir, que e já me aconteceu N vezes, por isso estou a reforçar isso para não nos esquecermos que isto é uma coisa normal, de estabelecer e ter um vision board e passar uns meses a olhar para aquilo e ser tipo, epá, a versão que cria estas coisas já nem existe em mim, e de repente há uma desconexão e há um desligamento daquele vision board e não há problema também nenhum disso. O que eu acho que é importante é, ok, nós percebermos que agora já não tenho essa visão para a minha vida, pode haver um período em que já não é bem isto que eu quero, também já não sei o que é que quero a seguir, e isso também faz parte, e esse período meio de luto, de transição entre já não quero uma coisa, também não sei o que é que quero a seguir, existe, é real, muitas vezes também pode ser, já não quero esta coisa e sei imediatamente o que é que quero a seguir, tudo é válido. O que eu acho é que é importante nós usarmos, seja o Vision Board, seja outra ferramenta qualquer, de uma forma que faça sentido para nós e não ser mais uma coisa que nós nos culpabilizamos por não termos feito, por não estar a cumprir, tipo, é suposto isto estar aqui para nos suportar, para nos ajudar, para nos deixar animadas, para nos motivar a passar para a ação. Depois temos porque as coisas demoram o seu tempo a concretizar-se, quando existem desafios, vem a frustração e é como se surgisse uma crença de que aquilo não está a funcionar. Foi uma perda de tempo. Eu coloquei no fundo do telemóvel, mas depois ficou banal, não sei explicar. É verdade, depois quando nós olhamos muito para uma coisa, depois já não olhamos bem para essa coisa, já não estamos conectados a ela.
eu sou do Vision Board, faço há alguns anos e tenho vários sítios, fiz no início do ano, foi exatamente isso que me aconteceu. Ok, assim em geral, todas as pessoas que estão aqui já fizeram o seu Vision Board e isso é fixe, quer dizer que já passaram pela experiência destes elementos de porque é que não funciona que nós vamos identificar aqui. Quero só avisar também que estes slides fui eu que fiz e não estão incríveis. Acho que se uma professora de quinto ano visse estes slides, há slides que vão ter imenso texto. Acho que se uma professora de quinto ano visse estes slides ia-se passar e ia dizer tipo, mas nós sabemos que não se pode ter muita informação nos slides, mas olhem, estes slides servem acima de tudo para eu me orientar, porque senão eu depois começo a falar e a dispersar imenso. Ok, antes de passarmos às razões porque que um Vision Board pode não funcionar, eu gostava só de vos contextualizar, e quem ouve o podcast já ouviu um bocado aquilo que eu fui falando sobre este tema, que é, eu sei que parece que agora, e acredito que a maior parte das pessoas, estão tipo 600 pessoas inscritas neste segmento de newsletter de criação de realidade. A maior parte dessas pessoas não estão aqui, mas acredito que a maior parte das pessoas que se inscreveram já me conhecem de algum contexto, não é? Já provavelmente muitas vêm do tempo do Holística, do tempo em que eu era health coach, depois comecei a falar sobre intuição, depois começou o Human Design, e houve coisas sobre nós criarmos a nossa realidade que eu fui sempre falando, simplesmente não usava isto. Os nossos processos de condicionamento é nós estarmos a criar a nossa realidade consistentemente, não é? Porque se eu estou a descondicionar coisas na minha realidade que não fazem sentido, eu estou a trazer coisas novas. É um processo que está sempre a evoluir. E portanto, eu sei que parece que vem um bocado fora de contexto, mas eu queria só contextualizar-vos de porque é que nós estamos aqui, porque é que eu gosto tanto deste tema e porque é que tudo e mais alguma coisa. Então, eu li o livro O Segredo, acho que por volta dos 14, entre os 13 e os 14, ofereceram no Natal, creio eu. E eu lembro-me de olhar para aquilo e, por um lado, sentir que era muito miúda para compreender o que é que aquilo dizia, por outro lado, era muito madura também para já perceber que aquilo poderia ter muito de verdade. Mas depois, como há um lado muito racional em mim, eu acho que desconfiei que lembro-me de olhar para aquilo e de pensar, tipo, isto é totalmente verdade, e ao mesmo tempo, na mesma medida, pensar, isto é uma treta, tipo, é impossível que isto seja assim, porque senão como é que há guerras no mundo, como é que há tantas pessoas que vivem vidas tão difíceis, tipo, se supostamente para eu concretizar uma coisa eu só tenho que pensar muito sobre essa coisa e alinhar-me para que essa coisa aconteça. Então eu li e aqui ficou assim, tipo, um sabor de quero saber mais, mas ao mesmo tempo bastante desconfiada. Eu acho que isso fala muito sobre quem é que eu ainda sou hoje. Eu sou muito racional, sou muito mental, preciso de compreender as coisas num lado mais científico até, mas depois sou completamente a pessoa que vai ao tarot e acredita em tudo o que aquela pessoa me está a dizer, sou a pessoa que trabalha com Human Design, que não é propriamente uma coisa científica, portanto, eu sou tipo estas duas coisas na mesma medida, o que faz com que, ao longo do meu caminho de desenvolvimento pessoal, eu tenha estado sempre dentro destes dois universos, e houve fases da minha vida em que tive só a procurar as ferramentas mais racionais e mais técnicas, que há quando era health coach estava muito ligada à nutrição e muito ligada a essa parte da ciência e do corpo e da otimização e da saúde, e depois houve outras fases, a fase da desconstrução do ego, da intuição, hum, fase profunda em que estive mergulhada no Abraham Hicks e na Bella Lively, que são pessoas de quem eu já, e referências que eu já usei muitas vezes aqui no meu trabalho, e estava mais num lado espiritual. O que eu quero dizer é que todos nós temos estas duas dimensões dentro de nós, e que há fases da nossa vida em que se calhar vamos estar mais ligados a algo em que não precisamos tanto de uma explicação racional e estamos simplesmente entregues a essa ferramenta, e há outras fases em que vamos estar mais ligados ao mundo racional. O que eu acho é que não há abordagens, sobretudo quando estamos a falar do tema da manifestação e da criação de realidade. Eu sinto que os profissionais ou estão muito num lado, não é? Temos o lado de Joe Dispenza, que é total científico, e depois temos o lado de Abraham Hicks, que é total energético. E eu tive alguma dificuldade e tive de fazer esse caminho por mim, de querer beber das duas coisas, querer perceber como é que as duas coisas funcionam para eu viver essa coisa no máximo, tipo, para tirar partido. É como se querer beber dos dois universos é como se eu quisesse otimizar a experiência, não é? Porque só o lado racional, há muita coisa que é difícil explicar neste processo de alinhamento energético, de vibração, de magnetismo, que a ciência obviamente explica, e o Joe Dispenza para mim é a maior referência à volta disso, mas acho que sempre tive muita necessidade de estar nestes dois mundos. E depois também a fase
de transcendência do ego, que foi uma fase bastante difícil quando comecei a mergulhar nas formações da Jess Lively, agora Bella Lively, e também de todo o conhecimento de intuição que tive com ela e de perceber que realmente nós somos um monte de personagens que andamos aqui socialmente a comunicar uns com os outros, não é? E estamos super identificados com isso e vivemos muito na cabeça e na história da personagem e de repente começar a desconstruir isso e começar a perceber que eu era muito mais do que isso e que as pessoas estavam à minha volta também, ajudou-me a perceber ainda mais que a criação de realidade é uma coisa altamente subjetiva, não é? Que a forma como eu vejo o mundo é uma coisa altamente centrada nas dores, nas crenças, na visão da minha personagem. Então, transcender isso abre-se um portal infinito de novas possibilidades de quem é que eu posso ser, de como é que eu vou interpretar esta realidade. Eu já vou explicar isso melhor. Mas para mim, tipo, perceber isso, e se calhar foi para aí há uns 12 anos que eu comecei a fazer esse caminho, foi muito transformador. Um, e depois passamos para a visão condicionada, tipo, um bocadinho sobre a minha história e sobre, agora voltando à questão do Vision Board, um bocado a... Esperem, deixa-me só, sinto que faltou aqui dizer uma coisa. Eu decidi começar a falar sobre este tema depois de algum tempo em que estava na dúvida se o faria, falar mais oficialmente, porque este ano, em janeiro, fiz uma formação com o Joe Dispenza. Eu já, tipo, já tinha lido todos os livros do Joe Dispenza, já, pá, fiz todas as meditações, tenho muita... É um recurso que eu uso muito no meu dia-a-dia e já há muitos anos, mas este ano, em janeiro, para já o ano passado, no final do ano, eu decidi que queria que eu sempre fui muito de fazer as coisas, tipo, eu sou uma geradora manifestante, eu tenho muita energia, tenho muitos motores definidos, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de, para mim, trabalhar muitas horas não é um problema, é uma coisa que me energiza, tipo, eu gosto de fazer as coisas com as mãos, eu gosto de pensar em algo que eu quero manifestar e não me importar nada de fazer o trabalho necessário, o trabalho braçal para chegar lá. Mas o ano passado, no final do ano, eu tive assim uma cena de. Eu já estive nos dois espectros mais energéticos e no espectro mais conectada a fazer as coisas mais manualmente, a fazer o trabalho árduo, a trabalhar as horas que fossem precisas para faturar aquilo que gostaria, etc. Porque é uma coisa mesmo que me energiza. E no final do ano eu senti que queria que 2025 fosse um ano mais de mágica e menos de fosse um ano mais de alinhamento energético e menos de eu vou estar a trabalhar bué de horas. E, e depois, em janeiro, o Joe Dispenza lança um curso. Eu já tinha tomado esta decisão, e depois, em 2000, no início do ano, o Joe Dispenza lança um curso só focado no tema da abundância, que foi uma coisa que ele nunca tinha feito, uma formação só dedicada a este tema. E esta formação foi importantíssima para mim porque foi eu já sabia tanta coisa, tipo, eu já sabia tudo, mas foi meio que a cristalização de tudo o que eu já sabia, foi tipo uma cola que veio unir tudo aquilo que eu, que eu já praticava, que eu já sentia, mas foi tipo mesmo a consolidação. E foi a partir daí que eu senti que, ok, eu já queria falar sobre este tema, mas ainda não me sentia preparada e estar a fazer aquela formação foi tipo o teste final e a preparação final. E depois comecei a sentir, por um lado, que seria em termos estratégicos e desenvolvimento do negócio, se calhar não o passo mais interessante, porque estar a trazer um novo tema numa coisa que já é tão de nicho. O tema manifestação não é minimamente um nicho, mas o tema human design é, e de repente é trazer um grande chavão como a manifestação para um projeto que é uma coisa absurdamente de nicho. Senti que estrategicamente podia não ser a coisa mais interessante para o desenvolvimento do negócio, mas comecei a pensar e comecei a desconstruir isso de mas aquilo que eu já faço já é naturalmente mostrar às pessoas como podem criar a sua realidade, neste caso através dos seus processos de descondicionamento e de processos de experimentação do Human Design. Portanto, qual é o problema de eu acrescentar esta camada se no final das contas tudo isto se complementa? Já agora, se tiver aqui alguém que caiu aqui de paraquedas e não faz ideia quem eu era antiga, que tipo, quem não faz ideia do que é o Human Design, do trabalho que nós desenvolvemos no City, deixem só aqui um comentário só para eu ter noção. Não é que eu agora vá contar a história toda, nem vá explicar o que é o Human Design, mas é só para eu ter uma noção do tipo de pessoas que nos estão aqui a ver e a acompanhar no workshop. Pronto, e depois foi meio que
que no último ano eu estive a trabalhar isso em mim, de meio que me preparar, e quem tem o seu projeto pessoal, quem é empreendedor sabe disso, não é? Que sempre que nós queremos fazer uma mudança profissional ou trazer uma nova camada aos nossos projetos, há um caminho individual que precisa de ser feito, há um descondicionar, há uma criação de uma nova realidade, quase que é uma nova personagem que precisa de nascer. E quando eu digo isto não é de uma forma negativa minimamente, é só ok, se eu agora quero falar sobre este tema, quem é que eu quero ser a falar sobre este tema? E para isso é preciso quase um tempo de luto da personagem anterior e da pessoa anterior, e de coisas que ainda precisam de ser descondicionadas, e foi muito isso que eu andei a fazer no último ano. Nós não fizemos absolutamente nada de novo no último ano. Isto para uma faturação de uma empresa não é nada fixe, mas às vezes precisamos de transcender isso quando vamos trazer novas camadas ao nosso trabalho, sendo que ah, no fundo, vamos trazer uma nova linguagem, novas ferramentas para um bolo que já existia. É como se nós estivéssemos a fazer, sei lá, um bolo de banana, e agora vamos pôr pepitas e vamos pôr coisas em cima que vai tornar o bolo ainda mais delicioso. Ok, vamos voltar à visão condicionada do Vision Board. Aquilo que tenho para vos apresentar é exatamente os argumentos que vocês usaram de porque que um Vision Board não funciona, e não precisam que nem eu nem ninguém vos diga isso, porque a vossa experiência mostrou-vos isso. Então, muitas vezes nós escolhemos estas imagens bonitas no Pinterest que nos remetem sensações de harmonia, de felicidade, de bem-estar, de riqueza, mas não há uma ligação nem há uma conexão com. E muitas vezes não fazemos essa pergunta, não é? Ou pode haver muitas pessoas que estão simplesmente adormecidas e formatadas para o que é suposto pela sociedade é nós desejarmos estas coisas, mas não se perguntam se é isso mesmo que querem para a sua vida, não é? Tipo, é claro que quando nós olhamos assim de fora, é muito. É um caminho, é uma trajetória muito comum e muito normal. Nós queremos as mesmas coisas, queremos ter uma boa casa, queremos ter dinheiro para viajar, queremos hum, sei lá, queremos ter um certo tipo de corpo. Há muitas coisas que estão estereotipadas que é suposto ser aquilo que nós queremos trazer para a nossa realidade. E obviamente, se eu ponho lá que quero faturar X, mas se calhar isso não é mesmo um desejo meu, é sim uma necessidade de validação externa, uma necessidade de provar a alguém que consigo lá chegar. hum, Se for algo vazio, é super normal que energeticamente nós não estamos conectados com essa visão, e depois aquilo perde-se. Perde-se porque a vida acontece, não é? Perde-se porque para chegar a esse nível de faturação, se calhar eu preciso dar certos passos e não estou preparada para lá chegar. Depois também, muitas vezes o que acontece é, nós temos uma visão de futuro, mas não fazemos o reverse engineering, não é? Que é um reverso de engenharia, não sei como dizer, mas basicamente é um processo onde nós começamos no fim, não é? Começamos nesta versão que gostaríamos de ser, tipo, eu consigo fechar os meus olhos e visualizar a pessoa que eu quero ser daqui a um ano, mas eu não tenho a capacidade de fazer este voltar para trás, este rebobinar de todos os passos que eu preciso de dar até chegar. Tipo, eu estou no ponto 10 e não consigo perceber o que é que eu preciso de fazer no ponto 9, no ponto 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, até chegar ao 1, que é a versão que eu estou hoje. Então, sem esta capacidade de perceber onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir, ou para onde é que eu quero ir e onde é que estou hoje e os passos que preciso dar para lá chegar, também fica perdido, fica no vazio. Por isso é que muitas vezes nós fazemos o vision board e depois, mais uma vez, não conseguimos. Não há uma ligação entre a vida que nós temos hoje e a realidade que nós temos hoje e a realidade que nós queremos construir. E isso não nos dá material para trabalhar, não é? É do tipo, eu sei que quero ir à China, mas eu não tenho um mapa para chegar à China, eu não tenho dinheiro para chegar à China, eu não tenho ninguém que vá até à China e que me possa dar boleia. Eu estou só tipo com este desejo de querer ir para a China, mas foi uma coisa que eu fui buscar nem sei muito bem onde. E depois, por fim, e há aqui vários argumentos que vocês usaram que são todos perfeitamente válidos, e que vão todos de encontro àquilo que eu identifiquei aqui, mas para mim o mais importante de todos é a desregulação do sistema nervoso, não é? Se não há um alinhamento energético e se não há uma segurança no corpo em eu alcançar e eu ver-me realmente a ter essas coisas, eu não consigo dar os passos necessários, não é? E por isso é que muitas vezes nós teimamos em dar os passos e simplesmente não estamos preparados para o fazer, não estamos preparados, nós temos esse desejo, mas há um caminho que precisamos de fazer. Por isso é que eu estava a dizer há pouco, e aqui nós estamos a falar de uma transição profissional, mas
eu estava a partilhar, a comentar convosco que para transitar, para falar mais deste tema, eu precisei de um período de reflexão, de um período de estruturação do projeto que vem a seguir, de desconstrução de crenças, de visualização deste novo eu que eu quero trazer. Tudo isso é um período que demora o seu tempo e que, neste caso, nós estamos a aplicar numa realidade profissional, que obviamente depois afeta todas as nossas áreas da nossa vida, mas pode ser precisamente com outras visões que nós tínhamos para a nossa vida. Imaginem, por exemplo, a fase em que estamos em pré-conceição e sentimos, ok, eu quero ser mãe, tipo, eu já estou a imaginar mãe, mas o que é que eu preciso desconstruir em mim? Tipo, que novo eu é que eu quero criar para poder ser uma mãe que está menos estressada, que está menos cansada, que tem mais segurança financeira. Há um período que toda a gente, que todos devíamos passar de transição, não é? E esse período de transição é essencial a regulação do sistema nervoso, não é? Há momentos em que nós, e eu acho que o mundo da manifestação e se vocês forem ver influencers que falam sobre manifestação, isto não é minimamente querer dizer mal do trabalho dos outros porque não me interessa para nada, mas se vocês forem ao TikTok e puserem Manifestation Coach, vão ver uma realidade onde há quase uma exigência de nós estarmos sempre numa vibração muito alta, e para mim isso causa mais pressão do tipo. No início do ano, vou-vos dar um exemplo. No início do ano, eu defini que 2025 seria o meu melhor ano de sempre, e depois aconteceram coisas na minha vida pessoal que fizeram que eu sentisse que era exatamente o oposto e que deixaram tipo mesmo em baixo e a lidar com coisas que foram difíceis para mim. E se eu tivesse só na narrativa do eu tenho de manter a minha vibração sempre alta para poder manifestar tudo aquilo que eu quero e eu defini isto para mim, portanto eu tenho de estar a viver como se este fosse mesmo o melhor ano de sempre, se eu não me tivesse permitido estar na fossa e sentir todas aquelas coisas e procurar ajuda, nomeadamente ir ao psicólogo, a fazer massagens para regular o meu sistema nervoso, tipo fazer coisas que me fizessem sentir mais calma, se eu não tivesse passado por esse período, o processo de manifestação seria muito vazio. E aquilo que eu estou a tentar dizer, sem querer minimamente apontar o dedo a nenhum profissional, nem estou a pensar assim, ninguém de cabeça a pensar nisso, mas sei que é um tema em que nós facilmente podemos entrar numa narrativa absurdamente tóxica de eu agora vou ser só esta pessoa com uma vibração tão alta que nada me vai afetar, que nada nunca. hum, e isso não é assim que a vida funciona, não é? A vida funciona com ciclos, com altos e baixos, com coisas que vão acontecendo. Para mim, a questão é: eu vou regular o meu sistema nervoso para depois conseguir estar com uma energia completamente diferente da que estava quando aconteceu aquele problema. Isso para mim é uma visão adulta, ponderada, com os pés assentes, de uma criação de realidade realista. E não significa que nós, ao criarmos a nossa realidade, não possam à mesma surgir possibilidades infinitas. Não é isso. É só o vamos abraçar a experiência humana, vamos sentir, vamos regular o nosso sistema nervoso. Tipo, e é a partir daí que vem a mudança. Tipo, a pessoa que eu era no início deste ano já não existe, já foi, porque eu passei. Eu estava aqui, não é? Estava super em altas, vai ser o melhor ano de sempre. Depois aconteceram coisas chatas na minha vida que me fizeram baixar imenso a minha vibração. Eu precisei de lidar com isso, precisei de olhar para isso. E agora, como transcendi isso, já estou muito mais perto da versão que eu queria construir no início do ano. Mas foi com tropeções, e é só isso que eu quero dizer. Os tropeções vão existir sempre. Uma narrativa de não ser de vamos estar sempre bem e zen e com vibração alta é que é muito tóxica. Então, vamos perceber a diferença entre manifestação e criação de realidade. Eu acho que quem segue o meu trabalho, não é? Já percebeu que eu nunca. Eu tenho um bocado de alergia aos lugares comuns, podem chamar até arrogância, não sei como quiserem chamar, mas faz um bocado de confusão de olhar para as coisas sempre, para já, de um só ângulo e fazer as coisas como toda a gente está a fazer. E eu não gosto muito do termo manifestação, apesar de a partir de agora me vão ouvir muitas vezes usar esta expressão no meu trabalho, porque acho que é a expressão mais comum, é a expressão mais imediata, não é? Toda a gente, mesmo as pessoas mais racionais, pensem no vosso primo, que é a pessoa super racional, ele de certeza que
Sabe, pensem em alguém muito racional, de certeza que já ouviram alguém super racional dizer: eu gostava de manifestar aquela relação, ou gostava de manifestar a compra de uma casa ou aquele carro. Tipo, até a pessoa menos conectada a estes temas usa esta expressão sem saber muito bem, às vezes, o que é que está a dizer. E não há problema nenhum nisso. O que eu acho é que. ah, Quando eu penso em manifestação, e se calhar podem partilhar nos comentários se concordam com esta visão ou não, quando eu penso no conceito de manifestação, é uma coisa muito mais energética. Para mim é Abraham Hicks puro e duro, e quem não conhece não há problema porque nós vamos explorar muito Abraham Hicks a partir de agora. Quando eu penso, é um conceito muito mais festado, não é? Que é simplesmente um trabalho energético, não é? De eu estar na frequência daquilo que eu desejo, de eu já estar a trazer para a minha realidade esta visão do eu futuro que eu quero trazer. Mas é uma coisa muito mais quase passiva, é quase e eu não estou a dizer minimamente, a parte energética é muito importante, a parte de regulação do sistema nervoso e a parte de nós cuidarmos da nossa vibração e a parte energética é muito essencial. Nós podemos estar 5 horas por dia a fazer as meditações do Joe Dispenza, se não temos estas duas coisas asseguradas, não vai servir de nada. É essencial. Mas é uma coisa mais festada, é uma coisa mais estanque. Eu gosto muito mais do conceito de criação de realidade porque é uma coisa. hum, Criação de realidade para já remete-me para a palavra criar. E criar é criatividade, não é? E a criatividade é aquilo que nos mantém vivos, é aquilo que faz com que nós consigamos encontrar outras soluções, olhar para as coisas de uma outra perspectiva. Tipo, o ser criativo é eu encontrar ângulos diferentes para falar de uma mesma coisa, ou para explorar um mesmo tema, ou para usar uma textura, ou para desenhar um padrão, tipo, é eu sair da formatação que tenho. E depois a criação de realidade, ela pressupõe esta criação a um processo de responsabilização. Eu estou a criar algo, eu estou a usar as minhas mãos, eu estou a conectar-me com esta coisa que está a acontecer. É tipo como se eu tivesse uma, uma, um bocado de barro e eu vou esculpir, vai sair alguma coisa daqui. É um processo. Quando eu penso em criação de realidade, eu olho muito mais para o processo em si, enquanto que a manifestação é uma coisa fechada, estanque e energética, e obviamente também é um processo, mas a criação de realidade é uma coisa mais elástica e que vai crescendo e que nos responsabiliza, e por outro lado, nos ajuda a recordar que além de nós sermos os intervenientes principais da nossa realidade, ajuda-nos a recordar que a realidade é uma coisa altamente subjetiva. A realidade ela não existe no mundo físico, no mundo da matéria. O que nós temos no mundo da matéria são objetos, não é? O que nós temos no mundo da matéria são hum, coisas físicas. Tudo o que está, tudo o que é realidade é uma coisa que faz parte da nossa construção mental, da nossa construção do nosso subconsciente. Então, hum, nós experienciamos a realidade e a construção desta realidade através da nossa mente, através do nosso sistema de crenças, não é? O cérebro processa uma imagem com base naquilo que os olhos veem e com base nisso interpreta essa coisa. Tipo, nós podemos considerar que este microfone tem esta borrachinha, esta almofada, não sei como chamar, esta esponja azul, e cada uma de nós vai olhar para este azul de uma forma diferente. Vocês porque estão a ver num ecrã, eu estou a ver isto na vida real, mas cada pessoa olha para uma cor, pode ser a mesma cor, mas cada pessoa vai ver um tom diferente. E eu gosto muito disto, e é por isso que eu adoro muito mais o conceito de criação de realidade, porque esta interpretação é uma coisa que só é real na nossa cabeça. É claro que nós olhamos para a sociedade e para a sociedade que construímos em conjunto e conseguimos reconhecer que há certas coisas que nós determinamos como certas e como erradas, e há certas coisas que nós definimos enquanto coletivo, mas que enquanto seres que estão ativamente e intencionalmente a criar a nossa realidade, nós temos de transcender só este olhar que nós temos condicionado das coisas, da realidade que nós estamos a ver, não é? Cabe-nos a nós hum, interpretar e viver essa realidade de uma outra forma. Vou dar dois exemplos que acho que é mais fácil para ilustrar. Recentemente eu estive num concerto da Billie Eilish no verão. E
E tipo, partilhei, fiz umas stories a falar sobre o concerto e estava completamente a êxtase. Foi uma das noites mais incríveis da minha vida. Eu estava tipo, foi muito emocionante, chorei o concerto todo, foi incrível, adorei mesmo sentir a energia da Billie, que é uma cantora que eu já gosto há tantos anos, sabem? De repente foi a concretização de um sonho. E partilhei nas redes e houve algumas mensagens que eu recebi de pessoas que disseram. Houve umas que disseram, pá, umas 2 ou 3 pessoas que disseram que já tinham visto a Billie Eilish ao vivo e que não gostaram assim tanto dela. Houve outra pessoa que disse: eu tenho uma amiga que também foi a esse concerto e eu achei isto muito interessante e a experiência que ela teve não teve nada a ver com a tua. Ela não se conectou, esta amiga não se tinha conectado tanto ao concerto ou tanto à Billie como eu, que estava mais perto dela. E eu achei, e até dei esse exemplo, e achei mesmo interessante que foi, eu e esta amiga desta seguidora estávamos a viver a mesma experiência, não é? Estávamos as duas no mesmo concerto, no mesmo edifício, no mesmo espaço, mas a nossa realidade e a escolha que nós fizemos obviamente eu fiz uma escolha pode ter sido uma escolha consciente ou não, de eu vou viver, tipo, eu vou desfrutar ao máximo desta experiência, ahm, eu vou conectar-me a uma energia invisível, o que quer que seja. E eu acho que isto é super, nós recordarmos disto, isto foi um exemplo super básico, é o lembrete de que nós não podemos estar sempre a olhar para a realidade e achar e assumir que as pessoas vão olhar para a realidade exatamente da mesma forma do que nós, mas também é uma escolha diária nós vermos para lá daquilo que os nossos olhos estão a ver, vermos para lá do óbvio, conectarmos com o nosso invisível. Depois outro exemplo que é sobre a construção da nossa realidade. Eu partilhei nas stories que ando aqui para trás e para a frente com os candeeiros que estão na casa para a qual me acabei de mudar. E ontem finalmente vieram os senhores tirar os candeeiros. E eles neste momento estão cá em casa novamente a tirar o resto dos candeeiros. Tal é o número de candeeiros que esta casa tinha. E estas pessoas, tipo, foram 3 homens que chegaram, que estiveram cá em casa a trabalhar e a fazer as coisas que são precisas fazer. Eles chegaram e não disseram bom dia, entraram simplesmente na casa, começaram a tirar os candeeiros e como os lustres são gigantes, tinham imensos furos no teto e eles começaram a trocar e a pôr os nossos candeeiros e iam deixar os buracos ali. E depois, de repente, a meio do dia, foram-se embora e nem sequer avisaram, simplesmente saíram de casa. E eu fiquei tipo, obviamente, para nós, para uma visão que temos, para nós que temos uma visão super ocidental de como do que é uma coisa profissional, do tipo de serviço que esperamos de alguém que vai fazer algo à nossa casa. Obviamente eu estava super irritada, estava tipo, como é que estas pessoas se foram embora sem dizer nada da minha casa? Tipo, eu achei que eles iam só ao carro buscar ferramentas e desapareceram e não dizem quando é que vão voltar e deixaram tudo desarrumado e deixaram buracos no teto. E depois comecei a pensar, é claro que para estas pessoas elas não estão a olhar para a sua realidade e a achar que estão a ser maus profissionais. Elas simplesmente têm uma perspectiva do que é ser profissional e do que é esperado deles e do tipo de feedback que têm a dar ao cliente completamente diferente da minha. E nós estamos a viver a mesma realidade, mas a forma como olhamos para a realidade é completamente diferente. E isto é só o lembrete de que nós temos de fazer este exercício diariamente. Aqui, obviamente, na minha perspectiva ocidental, europeia, eles estão super errados e foram super profissionais e apetece-me fazer uma caixa. Na perspectiva deles, eles têm uma visão completamente diferente da mesma coisa. E é uma escolha que nós temos todos os dias, que podemos ou não fazer, de querer olhar para as coisas de uma realidade diferente, de uma perspectiva diferente. Um, Aqui eu descrevi exemplo do dinheiro, mas já dei estes 2 exemplos, mas o exemplo do dinheiro também é muito óbvio, que é, nós podemos ter uma pessoa, estou a pensar numa pessoa que tem na minha vida, que tem muito mais dinheiro do que eu, já comprou uma casa, já construiu a sua riqueza e esta pessoa não consegue desfrutar de gastar dinheiro com ela mesmo, de ir jantar fora e estar confortável a gastar esse dinheiro, de comprar roupa, de fazer uma viagem. Esta pessoa está sempre tensa quando tem de lidar com o dinheiro, apesar de ter muito mais dinheiro do que eu. Porquê? Porque ela nunca regulou o seu sistema nervoso, tipo, o dinheiro nunca foi algo que lhe traz segurança, que lhe traz paz, que lhe traz prazer, apesar dela ter muito dinheiro. Então ela pode ter 10 milhões no banco, se ela não regular o seu sistema nervoso e se ela não
quiser construir uma nova narrativa e construir novas crenças acerca do dinheiro e acerca do papel que o dinheiro tem na sua vida, ela nunca vai conseguir ter uma relação, na minha perspectiva, saudável com o dinheiro, mas tem só a ver com a ligação que eu tenho com o dinheiro, com os recursos que eu tive ao crescer, com o facto de ter tido uma experiência de vida completamente diferente desta pessoa. Então há muitas crenças e neste processo de manifestação nós muitas vezes queremos coisas que são super incríveis para a nossa vida, não é? Temos toda a legitimidade de querer ter mais dinheiro, de querer ter relações mais felizes, de queremos estar mais bonitas, mas se nós não sentirmos essa segurança, se nós não sentirmos também essa capacidade e esse amor próprio para realmente construir essa realidade, é só um vision board, no fundo, é só uma coisa que eu mando para o ar e depois não tenho ferramentas nem tenho estrutura para alavancar. Então, nós precisamos de começar a perceber que somos atores, que somos os principais responsáveis por mudar a nossa realidade. Então eu trago-vos aqui algumas propostas muito, muito simples. Este workshop, o objetivo não é ir muito fundo, mas são muito simples que nos ajudam a mudar o chip, não é? A mudar a nossa realidade. Primeiro, mudando a percepção que nós temos sobre as coisas e esta percepção, esta mudança acontece através da reprogramação da nossa mente. Isto é tipo básico de manifestação, que é sempre que nós pensamos numa coisa, nós estamos a criar essa realidade simplesmente porque a nossa mente não tem a capacidade de distinguir uma coisa que é real do que não é. Quando nós fechamos os olhos e imaginamos a morte de alguém que gostamos muito, de repente começa-nos a subir uma tristeza e começa-nos a subir, sei lá, eu se fechar os olhos e imaginar a morte da minha mãe, eu passado 10 segundos estou a chorar e o meu sistema nervoso está todo desregulado, porque a minha cabeça, o meu cérebro não consegue distinguir se eu estou a imaginar que a minha mãe morreu e estou a imaginar como é que eu vou lidar quando isso aconteceu ou ela ter morrido mesmo. E é claro que eu rapidamente posso, não, 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 tipo, eu não quero pensar sobre isso, já toda a gente pensou na morte, tipo, é o clássico de qualquer mãe pensar como é que seria se o seu filho morresse, quando a criança está a correr ou quando a criança está perto da estrada e de repente, tipo, nós entramos num estado de alerta de isto pode estar a acontecer, tipo, todos nós já imaginámos essa realidade. No entanto, nós temos a capacidade de rapidamente pensar: epá, não, 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 eu não quero pensar mais sobre isso. Tipo, não, de certeza que já vos aconteceu antes de irem dormir, pensarem numa coisa horrível e estarem: não, 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 não quero pensar sobre isso, não é? Mas houve ali um momento em que o nosso corpo não soube literalmente distinguir se aquilo estava mesmo a acontecer ou não. Então, nós podemos fazer uma escolha de mudar o nosso pensamento e para mim não é tanto, e eu acho que o exercício muitas vezes é, nós culpamos-nos muito por pensar sobre certas coisas mais negativas, por nos compararmos, por sentirmos inveja, por imaginarmos a morte da nossa mãe ou do nosso filho, é tipo, que horror, como é que eu pude imaginar uma coisa dessas? Nós culpamos, mas o exercício não passa por querer travar esse pensamento, passa muito mais por ganhar consciência de que eu tive este pensamento e mudar o pensamento. Porque se eu estou, tipo, a tentar forçar não ter esse pensamento, eu vou pensar mais sobre isso. Então é o aceitar, ganhar consciência e o, ok, eu tenho o poder de olhar para isto de uma forma diferente. Vou-vos dar um exemplo que aconteceu recentemente na minha vida, que foi muito engraçado, que foi, eu tive uma conversa com uma pessoa e sinto que fui bastante ridícula naquilo que disse a essa pessoa. Não disse nada de mal ou de ofensivo ou de. Fui só vulnerável de uma maneira que me expus e que depois fiquei a sentir-me ridícula por ter feito isso. E já há muito tempo que eu não me sentia ridícula desta maneira, quase como se fosse uma adolescente. E durante dias e dias e dias andei ali, tipo, quando voltava a relembrar-me daquilo que tinha dito a esta pessoa, sentia tipo, ai que vergonha, não acredito que disse isso, sabem? Quando nós estamos tipo super, quero me esconder, nunca mais quero olhar para esta pessoa, e estava tipo super incomodada com isso, tipo. E depois fui a uma consulta que vou, a uma sessão que vou ao tarot com alguma tipo de X em X tempo e fui ao tarot e perguntei à minha taróloga como é que aquela pessoa tinha recebido aquilo que eu tinha dito. E a minha taróloga disse que aquela pessoa disse que eu abordei o assunto de uma forma muito inteligente, que achou que eu tinha sido um bocadinho ridícula, mas ao mesmo tempo muito inteligente pela forma como abordei o tema. E só ela ter dito isto, só ela ter-me ajudado a olhar para a forma como eu estava a interpretar a realidade, fez com que eu já não pensasse mais nisso de uma forma tão cringe. Já não foi tipo, eu já não tenho imensa vergonha só de pensar sobre isto, mas foi só, ok,
Bastou esta pessoa mudar a perspectiva sobre este tema, que a forma como a minha mente está a interpretar este acontecimento não tem nada a ver. Então é uma escolha que nós podemos fazer, deixar de interpretar as coisas de certa forma, sobretudo se sentimos que aquilo não está a acrescentar nada, não é? Tipo, aquilo não me estava a acrescentar nada, eu estar ali a remoer e a sentir-me ridícula e a valorizar uma coisa que não tinha assim tanta importância. No fundo, tipo, todos nós somos ridículos, todos nós dizemos as coisas ao lado, todos nós às vezes nos pomos e somos vulneráveis em excesso. Agora, eu acho que é preciso, para nós escolhermos mudar o pensamento, ser um bocadinho delusional. E no outro dia alguém me perguntava, alguém dizia, se calhar esta pessoa provavelmente até está inscrita neste workshop, alguém dizia uma pergunta de queres, eu já não sei exatamente o que é que perguntei, mas foi qualquer coisa do tipo, queres aprender mais sobre o que é que significa criar a tua realidade? E a resposta dessa pessoa foi: eu tenho curiosidade e quero aprender mais, mas tenho medo de ser demasiado delusional. E eu acho que todos nós temos medo disso, mas acho que são poucas as pessoas que são realmente delusional a um ponto em que se desconectam completamente, em que perdem completamente a noção do mundo onde estão e de quem são. Eu acho que a maior parte de nós, quando olho para as pessoas que estão à minha volta e quando olho até para mim, nós podemos ser muito mais delusional do que aquilo que somos. Porquê? Esta integração de um pensamento que eu ainda não sou, mas que para lá chegar, para nós chegarmos a certas coisas, nós precisamos de ser delusional. Se nós estamos só numa narrativa de eu não sou capaz, eu não sou gira o suficiente, eu não tenho seguidores suficientes, eu não tenho dinheiro suficiente, se nós não estamos a incorporar e a querer viver uma realidade e uma identidade de alguém que nós ainda não somos, nós não nos estamos a permitir criar esse novo padrão de pensamento. Então é preciso ser delusional quando queremos criar novos padrões de pensamento, porque nós ainda não estamos exatamente lá, às vezes, mas para lá chegarmos precisamos de trazer isso. Imaginem alguém que está a trabalhar a sua autoestima e não se sente muito bonita e olha-se ao espelho e consegue olhar para imensos defeitos. Essa pessoa pode decidir: ok, eu vou escolher ter novos pensamentos acerca da minha aparência física e acerca da forma como eu me vejo e me apresento ao mundo. E nesse processo de escolha, esta pessoa pode e deve dar passos literais para se sentir mais bonita, pode arranjar-se melhor, pode vestir roupas que definam melhor as suas curvas ou escondam bocados do corpo que não gostam. Não acho que haja problema nenhum nisso. Acho que os passos de materialização no campo físico são muito essenciais e nós vamos falar sobre isto a seguir, mas se esta pessoa não se olhar ao espelho e não disser eu sou linda, eu sou poderosa, eu confio em mim, eu sou sexy, se esta pessoa até não tiver um período onde ainda não sente exatamente que está nessa frequência, mas está todos os dias a trabalhar para lá e para isso precisa, para lá chegar e para isso precisa de ser delusional, essa pessoa dificilmente vai conseguir lá chegar. Por isso é que as afirmações, e para mim as afirmações é tipo 10% de um processo inteiro, são necessárias, porque é tipo, é meio, eu vou mesmo ocupar este lugar, e para isso eu preciso de ver-me ao espelho e de reforçar. Eu posso não me sentir bonita, mas eu vou dizer isto tantas vezes que eu vou começar a ver-me como mais bonita. Por isso é que, e há uma coisa incrível nestes processos de descondicionamento e de criação de uma nova realidade, que é, nós literalmente mudamos a nossa fisicalidade através da confiança que nós trazemos ao mundo, através daquilo que vamos. Esta aproximação do novo eu é uma coisa que nos altera fisicamente, portanto é muito potente, é muito. Começa aqui e transborda, a nossa energia transborda, não é? Então, observar e é absolutamente gritante, chocante, enervante, aberrante quando nós sabemos que e aprendemos que nós temos repetidamente os mesmos pensamentos, que é tipo há uma reciclagem de pensamentos exaustiva que nós temos diariamente. Hum, então, porque é que isso acontece? Mesmo que sejam pensamentos super tóxicos, mesmo que sejam pensamentos onde nós estamos a ser agressivos, onde nós não estamos a cuidar bem de nós, estamos a pôr muita pressão, estamos a dizer que somos feias, estamos a dizer que não somos capazes. Por muito horrível que esteja a ser essa realidade que nós estamos a criar, porque nós estamos sempre a criar a nossa realidade, da mesma maneira que estamos sempre a manifestar algo, é um exercício constante, é uma troca constante. Por muito horrível que esteja a ser esta realidade que nós estamos a criar, isso é o que é mais confortável para a nossa cabeça. E energeticamente, nós gastamos muito mais recursos do nosso corpo quando mudamos o nosso padrão de pensamentos, quando mudamos os nossos hábitos, e é por isso é que
é tão difícil mudar, seja a nossa, é viciante. Podem ser pensamentos tóxicos, mas é algo absurdamente viciante. Ahm, Quando mudas os teus pensamentos, tu mudas a química do teu corpo. Não, vou só falar muito rapidamente sobre a cura do Joe Dispenza. Ele teve há muitos anos, se calhar tipo há 25 anos, já nem sei bem, se calhar há mais. Mais. Ele devia ter uns 30 anos, 40, não sei. Ele teve um acidente de bicicleta, estava numa prova, foi parar ao hospital, ia precisar de fazer uma operação muito delicada à coluna e ele, como vinha da área da ciência e da saúde, estava super resistente a fazer essa cirurgia. Os médicos estavam a pressioná-lo imenso. Ele decidiu ir para a casa de uns amigos, não conseguia andar, estava numa cama e ele começou a desconstruir essa narrativa de que ele só iria precisar da ajuda da medicina para se curar, começou a fazer meditações, ele curou-se através dos seus pensamentos. E eu sei que isto parece louco, quem ouve os podcasts do Joe Dispenza, e eu já partilhei alguns na newsletter e mesmo nas redes sociais, eu gosto imenso de ouvir os podcasts dele e houve um destes e-mails de criação de realidade, eu creio que foi um e-mail, nós enviámos 5 e-mails e eu creio que foi ou e-mail, ou o quarto e-mail ou o terceiro só de recursos e houve lá um do Joe Dispenza com o Rick Rubin, onde ele deu imensos exemplos de pessoas que foram aos retiros dele e pessoas cegas que saíram de lá a ver, pessoas doentes que saíram de lá com alguma coisa, com uma doença autoimune, com cancros e que se conseguiram curar. Isto para a nossa mente é absolutamente loucos porque nós só conseguimos olhar para a realidade de uma forma assim, não é? Que é, se eu estou habituada a ver um padrão e se eu sei que as pessoas que têm cancro conseguem curar-se através de quimioterapias e da forma tradicional, então eu só acredito que esta seja a realidade possível. Qualquer coisa que fuja deste padrão, eu não acredito. E é por isso que quando nós queremos construir uma nova realidade, nós temos de escolher mudar os nossos padrões de pensamento. Estas pessoas curaram-se através desta confiança. E eu não estou a dizer que isto resulte para toda a gente. Eu estou a dizer, tipo, não estou a dizer que todas as pessoas do mundo que vão aos retiros do Joe Dispenza se vão curar os seus cancros assim. Não, mas estou a dizer que há pessoas que ficam numa vibração tão certa, tão pura, tão centrada, que elas conseguem curar-se de outras formas. Depois, estratégia 2, e isto também é Joe Dispenza 101 básico, que é nós estarmos numa frequência onde há uma coerência, como se houvesse um alinhamento entre o nosso coração e o nosso cérebro. Ele chama isto Heart and Brain Coherence, que é nós sabemos que o nosso coração para já todo o nosso corpo é vibração pura, não é? No Human Design nós estudamos isto através da nossa aura. A nossa aura é aquilo que nós emanamos para o mundo e eu acho isto fascinante, nós conseguimos sentir a aura das outras pessoas e conseguimos perceber. Não vou dizer que consigo perceber todas as pessoas, mas muitas vezes eu acabo de conhecer alguém e sinto. Esta pessoa é um projetor, esta pessoa é um gerador, simplesmente pela forma como ela energeticamente se apresenta ao mundo. Não é uma coisa racional, é uma coisa energética. Nós temos estas auras e este nosso campo eletromagnético que vem de dentro e se espalha para fora para o mundo. Aquilo que. O que é que precisas? Desculpem, tivemos uma interrupção de uma criança a entrar no meu escritório. Aquilo que nós precisamos. Desculpem, agora deixem-me só voltar a concentrar. Um, ok. Dentro do nosso corpo, o elemento que, de acordo com os estudos do Joe Dispenza, ele tem um instituto só para estudar esta parte. Depois eu gosto imenso do Joe Dispenza porque ele faz mesmo muitos estudos. Como ele é um cético, ele está sempre a fazer imensos estudos para validar os resultados que ele vê de cura das pessoas. Então, ele tem um instituto só que estuda esta ligação entre o nosso coração, que é a parte do nosso corpo que tem uma maior vibração, e a nossa mente. E basicamente aquilo que nós queremos é compreender que quando existe este alinhamento entre aquilo que nós estamos a sentir no nosso coração e os nossos pensamentos, que é uma forma muito imediata, muito magnética, muito elevada de transformar a nossa realidade. Agora, se eu por isso é que numa primeira fase as afirmações fazem sentido, é tipo, é um processo só mental. Eu estou a dizer que sou bonita e que sou incrível, mas eu não sinto. Mas a partir do momento em que isso começa a integrar-se no nosso corpo, em que começa a haver uma coerência, uma vibração, onde eu realmente começo a sentir-me
bonita por dentro, onde eu sinto que o meu coração é puro, é lindo, de repente isso começa a irradiar um magnetismo que não existia antes. Então, hum, este campo eletromagnético que se produz através desta ligação do nosso cérebro, das nossas emoções, do nosso sistema nervoso e do nosso coração é muito importante. E isso é feito. Ele faz isto, através das suas meditações. Depois, hum, como é que nós fazemos isso? Então, definir uma intenção clara, não é? Termos um cérebro coerente que envia um sinal, ou seja, uma emoção elevada. hum, Esta emoção elevada está ligada ao coração e isto é o que cria este campo eletromagnético elevado. Por isso é que nós sentimos tanto quando entra um gerador que vive super entusiasmado com a sua vida e está cheio de entusiasmo com um projeto que esteja a lançar, nós vemos este gerador entrar na sala e nós sentimos o mood, não é? Tipo, nós não. O que eu gostava era que nós nos conectássemos ao invisível. Nós precisamos todos muito mais de estar conectados, desculpem, a algo que nós não conseguimos identificar, mas conseguimos sentir. É tornarmos leitores de energia, é olharmos para uma pessoa e a beleza dela é transmitida através da sua energia e não tanto através de um padrão de beleza daquilo que nós associamos que é bonito ou não. É estarmos muito mais conectados a uma realidade onde não estamos tão presos aqui às nossas crenças, aos nossos pensamentos, à nossa forma de estar no mundo, mas onde percebemos que existe este sistema invisível que nos liga uns aos outros e que faz com que a nossa vibração fique mais elevada. Hum, ok, acho que aqui não preciso estar a ler aquilo que escrevi aqui, mas basicamente aquilo que nós queremos é que haja esta coerência constante entre o cérebro e o coração. Quanto mais coerente for a frequência, mais forte é a frequência, mais elevada a informação vai para o campo, mais rapidamente as coisas acontecem. Por isso é que as pessoas que passam horas e horas nos retiros do Joe Dispenza a meditar, elas entram num estado onde há uma coerência tão pura, tão alinhada, tão automática, e quem fez as meditações do Joe Dispenza com frequência sabe disso, sabe que quando começa a meditação o seu estado, a sua vibração não é a mesma do que quando termina, e é por isso que as pessoas têm estes resultados incríveis, porque há uma... o campo eletromagnético dessa pessoa transforma-se completamente e aí começa o seu processo de cura. Depois, coisas mais simples que nós podemos começar a fazer. Obviamente, não podemos falar sobre criar uma nova realidade sem mudar as crenças que nós temos sobre nós, porque somos nós que vivemos na nossa realidade, na nossa cabeça, no nosso corpo. Então, se não acreditarmos, em primeiro lugar, que no nosso poder de criação e no nosso poder de construir a realidade que nós queremos viver, pode não ser na timeline que a nossa mente gostaria, ou o nosso ego, pode não ser exatamente com aqueles passos que a nossa mente definiu, mas se nós não confiarmos que nós somos os principais responsáveis pela realidade que estamos a viver e não nos responsabilizarmos por isso, nada vai acontecer. Este é o passo essencial. Se não acreditarmos no nosso valor, se não acreditarmos, se não confiarmos em nós, se não, eu acho que é a mesma coisa que mais transforma a nossa vida, é nós confiarmos em nós, é nós confiarmos de uma maneira que estamos no fosso, estamos doentes, estamos a faturar pouco, mas pegamos em nós e damos os passos necessários para fazer aquilo que precisa de ser feito. Quando há esta descrença em nós, e nós fizemos um formulário agora nesta fase de criação de realidade, e havia uma pergunta que era: o que é que te impede de criar a tua realidade? E a maior parte das pessoas respondeu as coisas normais de sempre, de qualquer ser humano, que é: não acredito que sou merecedora, não acredito que sou capaz, não sei o suficiente. Portanto, enquanto nós continuarmos a ser reativos e a vermos quase como uma vítima da realidade que está a acontecer à nossa frente, enquanto nós não ocuparmos um lugar onde nós somos a peça principal, né, e temos escolha e temos o livre-arbítrio de mudar a nossa realidade, e isso começa com acreditarmos em nós, nada vai acontecer, porque ninguém vai acreditar em mim por mim, ninguém vai fazer as coisas por mim, ninguém, sabem, eu acho isto tão vazio que é, se nós estamos aqui para viver a nossa experiência, ok, nós estamos aqui todos ligados uns aos outros, estamos aqui para evoluir também em comunidade, para deixar o mundo melhor do que encontramos, mas em última análise, a nossa primeira missão, aquilo que nós viemos aqui fazer enquanto humanidade, é evoluirmos individualmente.
Se nós não evoluímos enquanto pessoas, no nosso amor, na consideração que temos por nós, no cuidado que nós temos por nós, nas nossas crenças, continuamos a vida toda com os mesmos padrões, os mesmos hábitos, as mesmas narrativas, a mesma identidade, a mesma visão nossa e do mundo, o que é que estamos aqui a fazer, não é? Não estamos a evoluir. E depois também, obviamente, acreditares em ti é a única coisa que te vai mostrar que existem possibilidades para além daquelas que tu as vês, para além daquelas que tu vês, não é? Nós sabemos que a nossa mente está super condicionada porque acredita que existe uma forma de fazer as coisas. Quando nós nos conectamos a algo maior, nós percebemos que existem infinitas possibilidades para chegar ao mesmo resultado ou até para chegar a resultados que sejam mais interessantes do que aquele que a nossa mente, porque o que acontece quando nós não confiamos em nós é que nós literalmente não conseguimos dar os passos básicos para fazer aquilo que precisa de ser feito, quanto mais em acreditar em coisas explosivas, tipo, e a relação que nós temos com o dinheiro é um clássico, é tipo, se eu não acreditar que eu tenho a capacidade de cuidar de mim monetariamente, de ter mais do que aquilo que preciso, de ter tanto que posso viajar, que posso fazer formações, que posso comprar aquela mala cara, se eu nem sequer acredito que eu sou merecedora de viver essa realidade, como é que eu vou mudar os meus padrões de pensamento? Não consigo, não é? Neste caminho, não levar a personagem tão a sério é essencial, que é, se eu estou muito cristalizada em quem eu acho que sou, e todas as fases de transformação e de transição exigem um bocado essa morte de quem eu acho que sou, nós não nos podemos, para já, divertir a construir a nossa realidade, ficamos muito pesados, muito sérios, e o mundo de desenvolvimento pessoal às vezes tem muito isso, que pessoalmente a mim me desmotiva, cansa um bocadinho. Hum, eu acho que uma grande parte deste jogo de criarmos a nossa realidade é experimentarmos viver outras identidades, é experimentarmos ser outras coisas, é experimentarmos hum, hum, dizer outro tipo de narrativas, olhar para nós de outra forma, olhar para o mundo de outra forma. Depois, passo 2, cultivar um terreno fértil para a mudança. E estamos a falar das tais fases de transição que eu falei há pouco. Permite que o teu futuro eu exista cada vez mais na realidade presente. Esta coisa da fisicalidade é muito importante, de termos o vision board, sim, à nossa frente para nós conseguirmos orar todos os dias, termos elementos do novo eu que sempre que acontecem, eu já estou recordada que estou a caminhar para lá. Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer na comunidade é identificar um símbolo que vocês queiram associar a esta fase que estão a viver. E sempre que esse símbolo surgir, vocês têm tipo um lembrete de sim, realmente eu estou a construir essa. Há pessoas que se conectam. Nós aqui estamos a falar, não vamos usar animais de poder ou não vamos usar números. Ou cartas dos anjos, vamos usar literalmente um símbolo, pode ser uma estrela, pode ser mas é quando isso aparece, é meio do tipo, sim, realmente é uma confirmação de que eu estou a trabalhar para essa realidade. É muito importante nós estarmos conectados na nossa fisicalidade, seja através dos objetos, pequenos rituais, de uma forma de falar ou de estar, do tipo, eu novo eu imagino que já não diga tipo, como eu acabei de dizer, por exemplo, não é um exemplo real, ou eu no meu novo eu, vou dar um exemplo meu concreto. Eu partilho muita coisa engraçada, que é, quando eu comecei a construir esta versão, não é, do que eu estou a caminhar agora, uma coisa que eu imaginava sempre era o meu cabelo, tipo, super sereia, assim, super onduladinho. E sempre que o meu cabelo naturalmente está onduladinho, que não é muito o caso hoje, eu fico tipo, eu já estou a caminhar para essa versão. Esta coisa é um exemplo super básico, mas é algo que está a acontecer fisicamente no meu corpo que me está a trazer já o lembrete de que esse futuro eu vai ser desta forma fisicamente. E aqui é o cabelo de sereia, mas podia ser querer perder peso e vestir aquelas calças que eu sinto que me aproximam, que me ficam tão bem, que me assentam tão bem, que já estou a parecer que já estou mais elegante ou que já perdi volume, o que quer que seja. O que é importante é nós termos, seja na forma como falamos, como vestimos, é nós recordarmos que nós estamos todos os dias a criar esse eu. Nós não vamos acordar um dia e esse eu vai existir magicamente, não é? E eu vou estar tipo Transformer, vou estar super. Porque fiz uma meditação do Joe Dispenza, vou estar tipo toda alterada. Não é isso, é um processo que vai acontecendo. Depois, lembra-te que a realidade em que tu vives absorve a frequência de quem tu estás a ser.
É tudo uma questão de frequência. Portanto, quem é que tu escolhes ser hoje? Quem é que tu escolhes ser que te esteja a aproximar de quem é que tu estás a ver que queres desta realidade que tu estás a trazer para a tua vida? Depois, escolhe tornar-te, tu é que te tornas o ambiente certo para que possas florescer. Tu é que és responsável para construir esse ecossistema onde tu vais florescer. Seja, há um exemplo super fixe que é de um projeto muito, muito giro que se chama Tia Shiloh, Shiloh. Ela é uma empreendedora e tem uma casa de chá nos Estados Unidos e é uma casa de chá lindíssima, assim, de estilo japonês. E o conceito é mesmo giro. Ela basicamente tem este espaço que funciona como casa de chá e tem rituais de chá super bonitos, mas depois também tem. hum, Outros concertos com música, com taças tibetanas, tem assim, tipo, é um projeto mesmo giro. E ela, quando decidiu criar este projeto, quando teve a ideia há uns anos, aquilo que ela começou por fazer foi e ela não tinha dinheiro nenhum, ela vivia numa casa alugada com amigos, não tinha, ela sabia que queria manifestar e que queria concretizar e abrir este espaço, ela não fazia ideia do que é que precisava de fazer para lá chegar, e ela começou por criar imaginar o seu quarto como o espaço que ela depois teria, como esta casa de chá. Então ela mudou as mobílias do seu quarto, hum, pôs tipo uns puffs e um colchão mesmo como está a casa de chá, começou a tirar fotografias, a partilhar nas redes, aquilo ficou tipo super viral no Pinterest e imensas pessoas usam aquele quarto como referência e de repente um amigo dela por perceber que aquilo estava a viralizar imenso estas fotos que ela estava a partilhar do seu quarto, de uma pessoa completamente normal que vive que tem o seu quarto, o amigo percebeu que este negócio tinha potencial e deu-lhe o dinheiro que ela precisava para investir. Mas ela fez uma coisa muito importante, não é? Ela tratou dessa realidade na fisicalidade. Ela construiu uma amostra daquilo que ela queria no futuro. E isso é muito importante, porque é aquilo que nos ancora. A realidade material é muito importante porque é aquilo que nos ancora e que nos recorda todos os dias do caminho que nós estamos a fazer. Nós precisamos de criar este terreno fértil para a mudança. Escolhe tornar-te tu o ambiente, não é? Eu preciso de estar. Nós muitas vezes temos esta cena, não, é? O nosso ego tem muita coisa de eu tenho de estar no ambiente certo para as coisas acontecerem. Sim, é verdade. Tipo, é verdade quando nós mudamos de ambiente, hum, a nossa vida transforma-se porque a nossa frequência muda automaticamente. O ambiente tem uma influência gigante, mas se eu não posso ainda, se eu estou numa fase sabe, se calhar financeiramente instável, ou não estou a viver no sítio exatamente que eu gostaria de estar. Se eu não posso estar nesse ambiente, então eu vou escolher tornar-me esse ambiente todos os dias. E isto também dizer que cultivar um terreno fértil para a mudança é uma escolha diária que acontece de forma gradual e que é intencional. Ninguém muda assim do dia para a noite, não é? Nós temos de ir experimentando esta versão, porque sem experimentação desta versão, o nosso sistema nervoso não consegue estar regulado. E lembrem-se que a regulação do sistema nervoso é muito importante. Depois, continuando, esta, esta sensação de segurança no corpo é essencial. Vamos fazer aqui um exercício de escrita de 5 minutos. Eu vou partilhar convosco, se calhar, mais ou menos 1 minuto para cada pergunta. Não precisam de ler, vão pegar no vosso papel e na vossa caneta, eu leio e vou cronometrar. Cronometrar, cronometrar. Ok. Então, a primeira pergunta é: conectem-se à pergunta, não se conectem ao ecrã. O que é que o meu eu de agora precisa para se sentir seguro?
Depois, quem é que eu invejo e porquê? Isto, vamos, nós muitas vezes não sabemos bem a realidade que queremos criar e invejarmos alguém é uma coisa que, por um lado, tem um imenso condicionamento e um imenso peso na nossa sociedade como algo que é mau, mas invejar alguém é uma coisa que, dependendo da forma como nós decidimos olhar para isso, e tudo é uma questão da nossa própria perspectiva e do nosso condicionamento, eu acho que invejar alguém é uma coisa boa, porque significa que há algo que aquela pessoa tem que eu quero ter. E há algo que, que eu considero que na minha realidade é possível. Então, quem é que tu invejas e porquê? E não tenhas medo de escrever, não tenhas medo de ser a tua concorrente no teu negócio, não tenhas medo que seja uma amiga que tu tens. Acho que nós temos imensa vergonha de nos conectar com isso. Conecta-te com isso, com esta sensação de vergonha e desconstrói a forma como tu olhas para ela, porque tudo é uma escolha sobre a forma como nós decidimos olhar para as coisas. Quem é que eu invejo e porquê? Ok, Se, terceira pergunta. Se vires ao espelho o teu eu do futuro, o que é que tu vês? Faz uma lista das características físicas. Como é que é essa pessoa? Como é que ela se veste? Como é que é a linguagem corporal? Como é que ela se penteia? Como é que ela fala? Olha para a fisicalidade desse teu eu que tu estás a tentar criar. Ok, última pergunta. Dessa visão que tu tens de ti, o que é que já está presente na realidade agora? Celebre cada coisa que já existe em ti. Seja um objeto que tu tenhas aí em casa, seja o meu cabelo quando fica ondulado e eu fico a sentir-me uma sereia, qualquer coisa, ou as coisas que te fazem sentir segurança e conforto por já estares nessa realidade, nessa timeline.
Estamos quase a terminar. Temos aqui uma pergunta interessante que é: e se a visão do futuro não for boa? Eu acho que se a visão do futuro não for boa, é porque estás numa timeline que não é muito benéfica para ti. Porque é que estás a escolher olhar para olhar para a realidade dessa forma? É claro que nós podemos, pode ser uma doença que de repente esta pessoa está a passar ou um problema grave familiar e de repente tipo não consegue transcender esta visão desta realidade. Então, se calhar vamos considerar e aceitar que os próximos tempos vão ser numa realidade onde não estás tão magnético, onde não estás com tanta energia para mudar, porque é uma escolha também, não é? E nós nem sempre temos a capacidade, ou a clareza, ou a vontade, ou a energia para mudar a realidade como a estamos a ver. Às vezes é uma escolha não querer mudar sempre, é sempre uma escolha não querer mudar a nossa realidade. Por isso é que eu estava a dizer há pouco, numa escala se calhar muito diferente da tua, não é? Porque eu não olhei para a realidade dessa forma, porque também não aconteceu assim nada de grave, mas de ter começado o ano em altas e depois em abril ter acontecido uma coisa que me destruturou imenso, não é? E de eu ter sentido que o trabalho todo que tinha feito até então quase que tinha ido para o buraco. E não faz mal em ter ido para o buraco, porque depois, quando eu transcendi isso e ultrapassei isso e voltei a passar pela mesma situação que me aconteceu em abril esta semana, e não teve nada a ver a forma como eu reagi, porque eu já não sou a pessoa que lidava com a realidade e que via essa coisa como via em abril. Então, houve um grande crescimento e houve um grande amadurecimento, e eu estou super orgulhosa de estar nesse ponto. Mas eu precisei de estar a chafurdar nessa realidade que não era muito interessante, nem era a que mais alinhada, nem era a que me deixava com mais energia, nem era a mais cor-de-rosa. Ahm, Pronto, espero que tenhas a capacidade de mudar essa realidade e que ela seja muito mais bonita em breve. Mas a vida não é só uma realidade bonita e cor-de-rosa todo o tempo. Agora, como mudar a realidade também. Estratégia 4, rendição. Entrar num espaço intencional, isto é muito importante, porque nós muitas vezes queremos mudar a nossa realidade, mas é a partir de um estado e de uma vibração de desalinhamento e de julgamento, que é do tipo, eu não gosto de quem eu sou hoje, então é por isso que eu quero mudar. E este ponto é muito importante, que é entrar num espaço intencional onde não há julgamento nem cobranças da realidade atual é muito importante. Pode haver uma percepção e uma tomada de consciência que existem coisas que efetivamente queres mudar na tua realidade. Claro, todos nós temos desejos, todos nós temos sonhos, mas se tu começares a construir uma nova realidade com base na, num desalinhamento, numa amargura, num julgamento de quem tu és hoje, como é que nós estamos a construir uma realidade com amor, não é? E eu não estou a dizer que não haja fases na nossa vida em que nós estamos com raiva, tipo, estou a imaginar, imaginem uma mulher que foi traída e que decide começar a ir ao ginásio para esfregar na cara do ex que está com um ganda corpão e passar pelo ex e o ex sentir imenso culpa e pena por não ter continuado com aquela mulher e por ter estragado a relação. Acho que há momentos na nossa vida em que aquilo que nós sentimos é tão. Temos tanta raiva e temos tanta neura que nós vamos construir uma realidade e isso dá-nos energia e é um motor para mudar a nossa realidade. Não acho que seja um espaço mais interessante, coerente, consistente para nós querermos escolher estar sempre aí nesse ponto, não é? Então é muito mais interessante eu querer construir uma realidade com a perspectiva e no sentido de eu já adoro a minha realidade hoje em dia, eu já me amo muito hoje em dia. Como é que eu posso ter uma realidade ainda melhor? Como é que eu me posso amar ainda mais? Partindo do princípio que nós estamos aqui para viver a nossa experiência. Isto é uma coisa que eu estou sempre a bater na mesma tecla, porque eu acho que nós falamos pouco sobre a necessidade de nós olharmos para o nosso processo de individualidade e para a nossa evolução enquanto alma, enquanto consciência. Acho que isto é olhado sempre de uma forma muito, és muito egocêntrico ou és muito egoísta se estiveres só focada na tua experiência. Não, não necessariamente. Então, pergunta de 1 milhão, que eu quero que reflitam. Quem é que eu tenho sido hoje em dia e como é que isso criou a realidade que eu vivo hoje?
para o bem e para o mal. Portanto, há muita responsabilização nesta pergunta. E eu vou pedir-vos que escrevam esta pergunta aí nas vossas notas para depois responderem mais tarde, quando estiverem sozinhas, com menos pressão. Quem é que tem sido e como é que isso criou a realidade em que vives hoje? O novo eu, isto é muito importante, ele não pode nunca existir para matar. Obviamente há a morte do velho eu, claro que sim, mas não é, é uma morte natural, é uma morte que vem de uma descoberta, de uma evolução, não uma morte que vem cheia de raiva, sabem? Não é tipo aquela raiva que nós vemos nos filmes de inimigos em que tu atiras com dardos a uma fotografia que tens do teu inimigo. Não é isso, não é essa a energia. O novo eu, ele não está aqui para se impor ou para esfregar na cara aquilo que o velho eu não conseguiu. Ele simplesmente ocupa o seu lugar. É tipo, é o filho que sempre foi amado, que sempre é amado e que está ali a viver numa vibração de amor. Um, e depois também, este novo eu, ele existe sem precisar de perseguir o antigo eu, sem precisar de matar, como estava a dizer. Querer mudar de realidade de forma radical porque achas que tens de te consertar é agir num estado de não ser. Foca-te em quem tu estás a ser hoje hum, e não naquilo que precisas de fazer de uma forma bruta e desalinhada para matar esse velho eu. Então, eu vou deixar estes exercícios, como eu já estou, isto já está a ficar um bocado longo, eu vou deixar estes exercícios para fazerem mais tarde. Quem depois se juntar à comunidade, nós vamos trabalhar isto na primeira semana, que é como vives, para quem tem falta de visão, e houve aqui algumas pessoas que estavam a dizer isso, que não sabem muito bem que não o vê ou é que querem criar, estes exercícios são para estas pessoas, que é, primeiro, como vives o teu dia a dia é como nós vivemos a nossa vida. Portanto, vamos imaginar como é que é o teu dia de sonho. Se tivesses de viver o mesmo dia para sempre, o que é que tu farias? Isto não é dizer que todos os teus dias têm de ser iguais, não, nós somos multidimensionais e podemos viver muitas versões, mas assim, em geral, o que é que tu farias se como é que tu ocuparias o teu tempo no teu dia a dia? E depois, o que sentes que mereces receber que não está a chegar até ti? Esta pergunta é muito, muito potente, porque fala-nos muito de uma sensação de, hum, de escassez, não é? Tipo, há um fluxo de energia, há um fluxo de alguma coisa que eu não estou a receber e o que é que como é que eu me posso responsabilizar por isso não estar a chegar à minha vida? Podem fazer print screen destas perguntas, se preferirem. Depois temos este exercício que é muito potente e que eu já usei várias vezes no meu trabalho, que é, podem fazer tipo uma tabela e no topo da tabela, em cada uma das, tem uma coluna para cada uma destas coisas, que é perceber qual é que é o vosso propósito de vida? E aqui, quando falo em propósito de vida, não estou, obviamente, a estabelecer objetivos para cada um destes pontos. Propósito de vida, riqueza, relações, saúde, valores, não negociáveis e splurges, que é tipo, onde é que vocês vão gastar? Ter uma lista de splurges é uma coisa tão divertida. Mas vamos voltar atrás. Propósito de vida, nós aqui não estamos a falar de um propósito necessariamente profissional, mas qual é que é o teu propósito? Tipo, o que é que tu sentes que vens aqui fazer? É contribuir para um mundo melhor através do ativismo, através da ecologia, através da tua exploração espiritual e como isso vai te tornar uma parceira melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor. É, o que é que tu sentes que vens aqui fazer? É comunicar, é criar arte, é cantar, o que seja. Depois, objetivos que tu tenhas de riqueza, aquilo que tu queres manifestar de dinheiro. Quanto é que tu queres faturar? Quanto é que tu queres ganhar no teu salário? Que carga é que precisas de fazer para lá? Tipo, que promoção é que precisas de ter para chegar a esse nível de riqueza? Depois, como é que tu queres viver as tuas relações? Que tipo de pessoas é que queres ter ao teu lado? Ahm, que tipo de relações de intimidade é que tu queres ter com as tuas pessoas? Principalmente relações de amizade. Há muitas coisas nas relações, há muito condicionamento nas relações familiares que nós não se calhar não conseguimos mudar com tanta facilidade, mas nós conseguimos escolher os nossos amigos, conseguimos escolher os nossos parceiros românticos. Então, quem são as relações que te nutrem? Que tipo de coisas é que queres fazer com estas pessoas? A tua saúde, como é que tu queres viver a tua saúde, a tua vitalidade, a energia que tu sentes no teu corpo? Os teus valores. Os valores é uma coisa muito, muito, muito importante e estão também, obviamente,
relacionados com os teus não negociáveis, não é? A forma como tu vês o mundo, o que é importante para ti, porque no fundo, e às vezes quando não sabemos muito bem que decisão tomar, quando nós nos conectamos aos nossos valores, esse processo fica, sei lá, fica tão facilitado. 90% das decisões que nós tomamos é com base nos nossos valores, com base naquilo em que nós acreditamos, na forma que nós temos de estar no mundo. Então, por exemplo, para mim, um dos valores mais importantes é a integridade. Isso faz com que, de muitas maneiras, eu não faça certas coisas que considero que não sejam íntegras e, portanto, já não preciso decidir se vou fazer essa coisa que não considero íntegra ou não. É do tipo, não, isto é uma coisa que eu não faço, que eu não quero fazer. E, obviamente, até o conceito de integridade é super subjetivo. Mas termos os nossos valores muito bem estabelecidos nas várias fases da vida em que vamos vivendo é uma coisa que nos ajuda muito no nosso processo de tomada de decisão e também na visão que nós temos para a nossa vida, obviamente. Não negociáveis, coisas que para nós são. Não há negociação possível, não é? Há certas coisas nas nossas relações, e na nossa vida que nós não podemos negociar. Tipo, há certas coisas que eu ensino ao meu filho que tem 6 anos que, quando eu lhe digo isso é um não negociável, ele já sabe que não vale a pena, ele pode argumentar durante 3 horas. É um não negociável, tipo, isso não vai acontecer. E depois o splurge é a nossa lista de coisas que nós queremos ter, que são divertidas, podem ser, que são meio fúteis, não é? Onde nós queremos splurge, agora estão a faltar a palavra em português, mas é aquilo onde nós queremos gastar, assim, o nosso dinheiro em mimos, vamos dizer assim. Estava a faltar a palavra, desculpem. Agora, vamos passar para a apresentação da raiva.